Agora vamos provar a corretude do intercala. Palavra feia, né? Corretude. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente vai provar que o intercala faz o que ele promete, né? Que ele está correto no que ele se propõe enquanto algoritmo. O que ele promete? O intercala promete que se você passar para ele dois vetores ordenados, ele vai te devolver um vetor que corresponde à concatenação daqueles dois, mas cujos elementos estarão em ordem, né? Os elementos totais estarão em ordem. Então todo elemento que aparece em cada um dos vetores da entrada ali vai estar no resultado, mas o resultado vai estar totalmente ordenado. E será que o intercala cumpre essa promessa? O jeito que a gente faz para provar a corretude, provar que está correto um algoritmo iterativo, um algoritmo que é baseado em laços, é através dos invariantes de laço. Para ser mais claro, a gente acaba usando invariante de laço comumente esse termo, mas eu vou ser um pouquinho prolixo aqui que acho que ajuda a entender. Quando eu falo de invariante de laço, eu estou pensando em propriedades invariantes ao longo dos laços. Propriedades que não variam conforme mudam as iterações de um laço, de um for, de um while. É a isso que eu me refiro quando eu estou pensando em invariantes de laço. Então, a estrutura de um invariante de laço, ele tem essa cara de que assim, olha, eu vou dizer, olha, no início de cada iteração, ou num ponto específico de cada iteração do algoritmo, alguma propriedade vale, alguma coisa vai estar valendo, e daí a gente vai mostrar, usando indução matemática, que aquela propriedade se mantém de uma iteração para outra. Tá? Aí já vou aproveitar até para falar por que indução, o que tem a ver, né, usar a indução nesse contexto. Lembra que indução é uma técnica de prova que prova algo, uma propriedade, e que uma propriedade vale ao longo dos naturais, então em geral você precisa encontrar alguma coisa que é uma bijeção nos naturais. Eu estou querendo provar que invariantes de laço, no caso, eles são a minha propriedade, valem no início ou num ponto específico de toda a iteração. Então esse número natural aí que está variando, é exatamente o número da iteração. Eu mostro que no caso básico, no início da primeira iteração está valendo, mostro que se está valendo no início de uma, o comportamento do algoritmo vai fazer com que aquela propriedade continue valendo no início da próxima, portanto, os invariantes vão valer ao longo de todas as iterações. E daí, em geral, se o invariante é útil, né, porque eu posso definir invariantes que não servem para nada, mas se ele é útil para provar a corretude, ele vai me permitir concluir que quando termina o laço, o objetivo daquele algoritmo foi alcançado. Ele te devolve algo que está adequado com o que se propôs, o algoritmo. Mas isso aqui deixa muito vago, né? Então vamos para algo mais específico. Vamos relembrar brevemente o intercala aqui, usando essa figurinha aqui no canto superior direito. Essa figurinha eu desenhei para dar intuição para vocês no slide anterior, né? No vídeo anterior. E qual que é a ideia, então, bem por cima, mas para a gente pegar a intuição do intercala? Bem, o intercala ele vai percorrendo o VL e o VR ali, da esquerda para a direita, ou seja, dos menores elementos para os maiores, em ordem crescente, com os índices I e J, respectivamente. E em cada iteração ele verifica quem que está apontando para o menor elemento, se é o VI, o VLI, melhor dizendo, ou o VRJ. E ele pega o menor desses e coloca no V, mais precisamente na posição K. E daí ele avança os índices correspondentes. Tá? É isso que ele faz. Vamos então apresentar aqui alguns invariantes de laço que vão ser importantes para a gente. Tá? Eu vou dizer que no início de cada iteração valem as seguintes propriedades. Primeiro, eu vou afirmar aqui, enquanto propriedade, que o prefixo de V contém os elementos dos prefixos de VL e de VR. Tá? Por prefixo eu estou me referindo a todos os elementos até antes do índice correspondente. Né? O I para o VL, o J para o VR, o K para o V. Então eu vou dizer aqui que o V1 contém os elementos de VL1 I-1 e também de VR, que da parte inicial do VR que vai de 1 até J-1. Legal? Isso, para ficar mais fácil a nossa conversa aqui, eu vou chamar isso de prefixo, essa parte que vai do início até logo antes do K, se for o V, logo antes do I, se for o VL, logo antes do J, se for o VR. Tá legal. Então, os prefixos eles estão sendo copiados, né? Por isso que eu estou chutando essa propriedade, a gente vai provar que ela realmente vale e ela vai ser útil para a gente. Mas eu vou precisar de mais propriedades do que essa. Então, vamos lá. A outra propriedade é que os elementos
que já foram copiados para o V estão ordenados. Eu vou supor que, olha, não está tudo ordenado ainda, o V nem tem todos os elementos, mas os elementos que entram lá estão em ordem. Então eu vou dizer aqui que os elementos que estão no prefixo de V, são os que já foram copiados, né, vão de V1 até K-1, estão ordenados. Eu vou introduzir aqui também o VL e o VR, mas esses são propriedades iniciais, né? Eu não mudo, eu só copio elementos do VL e do VR, eu nunca mudo eles. Então, é verdade, é uma propriedade invariante, o VL inteiro e o VR inteiro estão sempre ordenados ao longo do algoritmo, mas não é uma propriedade particularmente interessante, né? É bom lembrar disso, mas o que está mudando aqui mesmo é que o V1, K-1 é sempre mantido ordenado, a despeito do fato de que sempre tem novos elementos entrando nesse carinha. Então, deixa eu deixar melhor escrito ali. Ok, estão ordenados. Mas não acaba por aí. Tem mais uma propriedade invariante interessante. Eu vou escrever ela primeiro e depois a gente interpreta, tá? Talvez ela seja a mais complicadinha, a menos óbvia daqui. Então, vou colocar mais um bullet aqui. A próxima propriedade interessante é que se eu pegar o prefixo de VL, tudo que vem antes do VL ali, ele é menor ou igual que o que está sobrando, vamos dizer, o sufixo aqui do VR. Tudo que está indo entre J e NR. Note que eu estou comparando dois subvetores diferentes, né? O VL com o VR. Estou falando o prefixo do VL só tem elementos que são menores ou iguais. Em geral, ao longo da prova, eu vou falar sempre menor, vou supor que os elementos são distintos, só para não ter que ficar falando menor ou igual toda hora. Isso complica um pouquinho a prova. Mas eu vou dizer que o prefixo do VL é menor ou igual que o sufixo do VR. Então, quer dizer, os elementos do VL lá, que já foram copiados para o V, são menores do que todos os elementos que ainda não foram copiados no VR. E, de modo semelhante, o prefixo do VR, que vai de 1 até J-1, é menor ou igual que os elementos que ainda restam no VL. Isso é importante, gente, apesar de, como eu falei, essa aqui parece a propriedade mais tirada do nada, assim, para eu saber que eu estou copiando os elementos na ordem certa para o V. Né? Porque imagina que uma dessas propriedades, dessas duas últimas, não fosse verdadeira. Quer dizer, implicaria para a gente, se ela não fosse verdade, que tem alguém no sufixo do VL, por exemplo, que devia já estar lá no V, que não foi inserido na ordem certa no V. O V pode até estar ordenado com os elementos que ele tem naquele momento, mas tem alguém que vai chegar e que eu não sei onde colocar. Né? Que se eu colocar depois daqueles elementos, alguma coisa fica fora de ordem. Então tem realmente aí a importância de afirmar isso. Tá? E só destacando aqui que eu convencionei chamar de NR e NL, para ficar curtinho, o tamanho do vetor VL e o tamanho do vetor VR. Da mesma forma que o tamanho do vetor V eu chamo de N. Tá? Só para ficar mais curtinho na notação. Legal, essas foram as propriedades invariantes aí que eu elegi, que eu falei, eu acho que elas me bastam para provar. Isso é tentativa e erro, tá, gente? A gente apresenta a prova assim, às vezes os estudantes acham que a gente tirou isso do nada, tipo, tive que ter uma visão além do alcance. Não, eu tentei provar, eu senti falta de uma propriedade e falei, opa, peraí, eu não estou capturando toda a essência, tudo que é importante do funcionamento do intercalo. Daí você vai falar, acho que tal coisa também é verdade. Adiciona na propriedade, daí tem que provar. Não é só dizer que está aqui, mas enunciar aqui é o primeiro passo. Vamos lá então para a nossa prova de corretude do intercala com invariantes de laço, e vai ser uma prova por indução. Então eu vou escrever aqui prova de corretude por indução. E eu já vou dizer aqui indução no quê? Né? Qual vai ser a propriedade, qual vai ser o elemento desse problema, desse algoritmo, que eu vou estar fazendo objeção nos naturais. Prova por indução no número da iteração. Tá? Então, eu vou pensar lá quando eu estou na primeira iteração, quando eu estou na késima iteração, daí eu vou para késima mais 1, eu vou estar sempre pensando nas iterações aqui. E em particular, já falei aqui késima, né? Eu vou andar contando iterações usando o K. Se vocês voltarem lá no algoritmo, até recomendo para se convencerem de que eu não estou inventando, vocês vão ver que o K começa igual a 1, e em toda iteração do laço principal do intercala, o K é incrementado. Não interessa que decisão eu tomo, de onde eu decido copiar, o K vai ser incrementado. Então o K, ele é um contador do número de iterações. Ele funciona como isso. Tá? Então eu vou usar ele mesmo. A minha indução então vai ser no número de iterações. Eu vou até colocar aqui, ou no K. Eu posso pensar que é nele.
Legal. Feito esse preâmbulo, vamos lá. Caso base. Aqui, no início da primeira iteração, o que a gente tem? Temos I igual a J igual a K igual a 1. Porque antes de entrar no laço, eu coloco todas essas variáveis iguais a 1. E daí eu entro no laço e elas não são imediatamente incrementadas, elas vão ser incrementadas no final. Portanto, o que vai acontecer? Olhem para as propriedades que eu tô do invariante laço que eu tenho que estabelecer. Todas elas envolvem o prefixo, né? Algumas envolvem o sufixo também, mas todas envolvem o prefixo. Olha, o prefixo de V, ou seja, tudo que vai de 1 até K menos 1, em V contém o prefixo de VL e o prefixo de VR. As outras também envolvem o prefixo. E acontece que quando I, J e K são iguais a 1, esses prefixos, como eles vão até K menos 1, até I menos 1, até J menos 1, são vazios. Tá? Então é isso que eu vou escrever aqui. Portanto, V de 1 até K menos 1 vai ser igual a VL de 1 até I menos 1, que por sua vez vai ser igual a VR de 1 até J menos 1, que é vazio. Assim, as propriedades invariantes valem trivialmente. Quando eu digo que valem trivialmente, quer dizer que, poxa, se eu estou dizendo que os elementos do VL, do prefixo do VL e do VR estão no V, está tudo vazio, trivialmente, todo elemento que está lá, ou seja, nenhum, está aqui também. Né? Se eu estou dizendo nas últimas aqui que o prefixo é menor ou igual do que o sufixo, o prefixo do VL é menor ou igual que o sufixo do VR, por exemplo, tem que ter elemento para que essa comparação possa ser falseada. Se ela não pode ser falseada, ela é trivialmente verdadeira. Tá? Simplesmente não tem elemento no prefixo, não dá para falsear. Legal, isso foi a base. Agora, hipótese de indução. A minha hipótese de indução é que as propriedades invariantes valem, tá? Então eu não vou reescrever, porque ficaria muito longo, né? O que eu vou supor é justamente, na hipótese de indução, que todas essas propriedades que eu listei ali em cima, nos bullets, valem no início da késima iteração. E agora no passo, o que eu vou querer é mostrar que o comportamento do algoritmo ao longo dessa késima iteração reestabelece as propriedades para o início da iteração K mais 1, da késima mais 1 iteração. Tá? Vamos ver como que a gente vai fazer isso. Então,